Meus queridos amigos, vamos estudar a lição número 3, a parte de sábado à tarde, dia 9 de outubro, a lição que fala sobre a aliança eterna. Como Deus mostrou seu amor para com o seu povo através de um pacto, de uma aliança. Deus mostrou ao povo que poderia cumprir grandes promessas para que eles pudessem chegar na terra prometida. Então Deus disse duas coisas. Primeira coisa, eu confirmo a aliança. Prometo que estarei com vocês, que darei muitas bênçãos para vocês. Vocês só têm que fazer uma coisa, vocês só têm que me amar e guardar os meus mandamentos. Ou seja, a parte de vocês é muito fácil. Deixem o resto comigo. E assim, Deus então mostrou para o povo o seu amor através de uma aliança, um pacto, que é uma coisa normal entre duas pessoas que se amam. A gente pode ver isso no casamento. Duas pessoas que se amam fazem uma aliança de amar até que a morte os separe. E é algo, sim, que se torna fundamental numa aliança, num relacionamento entre duas pessoas. O pensamento cristão da lição é que cada interrupção da nossa paz com Deus não é necessariamente uma interrupção da aliança com Ele, pois sua aliança é eterna. Deus fez uma aliança no Calvário conosco, chamada aliança eterna. Se nós, por acaso, interrompemos essa aliança, por exemplo, saímos fora da igreja, deixamos de servir a Deus, isso não quer dizer que a aliança foi interrompida. Nós é que interrompemos a comunicação com Deus, mas a aliança continua, porque a aliança é eterna. O verso áureo da semana está em Gênesis 17, verso 7, onde Deus diz assim para Abraão: e estabelecerei contigo a minha aliança, uma aliança entre mim e ti, entre a tua descendência depois de ti em suas gerações. Por aliança perpétua será este pacto, para te ser a ti por Deus e você por descendência, e você e sua descendência serem o meu povo. Por isso, Deus colocou Abraão numa situação muito vantajosa, a situação de que ele prometia todas as coisas, ele cumpriria todas as coisas, e Abraão só teria que ter a fé para que ele pudesse consumar o pacto com Deus. Isso aconteceu. Se nós olharmos para a questão da aliança divina, Deus sempre fez aliança para beneficiar o ser humano, para salvar o ser humano, para trazer assim a visão de salvação para o ser humano. Tanto que o livro do Apocalipse diz: vi um anjo voando pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno. Puxa vida, duas coisas são eternas aqui nesse contexto. Tanto a aliança é eterna, como o evangelho é eterno. Então, o evangelho fala do amor de Deus por nós. A aliança fala da nossa parte para com Deus, porque está envolvido o amor de Deus por seus filhos. Deus está sempre interessado na salvação dos seus filhos. Deus usa os diferentes meios para salvar as pessoas. Deus já usou, por exemplo, a folha de uma Bíblia para salvar uma pessoa. Deus já utilizou, por exemplo, um pão queimado no forno para salvar uma pessoa. Deus utilizou, por exemplo, a experiência de um homem que pregava dentro do trem, um outro ficou nervoso, pegou a Bíblia da mão desse homem que era crente, jogou pela janela do trem, a Bíblia caiu lá no meio do mato, pois depois de muitos dias um fazendeiro andando ali, vendo ali assim, os limites de sua terra, viu aquele livro ali, molhado até, ele examinou o livro, colocou para secar, era uma Bíblia. Esse homem percebeu que dentro daquela Bíblia tinha algumas coisas marcadas, tá? algumas coisas escritas, que eram estudos que o homem do trem, que o pregador do trem havia alinhavado e colocado ali dentro do trem. Esse homem começou a estudar esses estudos que estavam naquela Bíblia e começou a chamar pessoas, amigos, parentes, para descobrirem as verdades da Bíblia. Porque o pregador teve assim, o cuidado de fazer estudos, escrever, por exemplo, estudos sobre o amor de Deus, todas as passagens. Estudos sobre, por exemplo, a salvação em Cristo, todas as passagens. Estudos sobre a guarda do sábado, todas as passagens. Veja que coisa interessante. Esse fazendeiro começou a estudar com sua família, com os vizinhos, com os parentes. Olha, 15 anos depois, o comportor passou, ali foi numa região de Minas Gerais, o comportor passou por uma fazenda para oferecer livros, e quando o comportor conversou com um dos fazendeiros, o fazendeiro disse: mas eu já conheço a salvação em Cristo. Ué, já o senhor conhece? Como o senhor conhece? Aí o homem contou: achei uma Bíblia, tenho estudado, e amigos, o comportor achou uma comunidade com mais de 200 pessoas guardando o Santo Sábado e fazendo ali reuniões periódicas. Ele ficou impressionado como Deus utiliza assim meios incomuns para salvar pessoas.
O outro homem era um grande cooperador na igreja, fazia de tudo na igreja, e um dia, ele saindo de uma igreja que ele foi pregar, já eram umas 10 da noite, Deus disse no ouvido dele, você vai até o final da estação, até o final da linha. Ele disse, mas para quê? Deus disse, vai até o final da linha. Ele foi, chegou, desceu na estação, tinha que sair da estação. Deus disse, caminhe por essa rua, por essa estrada. O homem pegou uma estradinha de terra, foi caminhando, se embreou no meio do mato, chegou perto de uma pedra. Deus disse, agora suba nessa pedra e comece a pregar. Já era quase 11h30 da noite. O homem disse, mas Senhor, pregar para quem? E Deus insistiu, pregue. E o homem pregou, fez ali uma pregação sobre a salvação, falou de textos bíblicos, depois desceu da pedra e voltou, antes de sair o último trem, pegou o trem e foi embora para a casa dele. Passaram-se mais de 20 anos. Esse homem estudou para ser pastor de teologia, foi ordenado e foi mandado para um distrito, numa cidadezinha do interior. Quando ele estava lá, depois de um tempo, ele descobriu uma coisa impressionante. Um homem veio conversar com ele e disse, eu estou lembrado do senhor, a sua voz não me é estranha, pastor, e eu sei de onde eu conheço o senhor. O senhor lembra que uma noite, tarde da noite, o senhor subiu em cima de uma pedra, no meio do mato, e pregou uma pregação? O pastor disse, eu lembro, mas como é que você sabe disso? Diz, porque eu era foragido, fugi da cadeia, que estava ali perto de um CDP, e estava pronto para ir embora. Quando eu vi a sua pregação, eu fiquei impressionado. Meu coração foi tocado, e eu voltei e me entreguei às autoridades, e me entreguei também a Jesus. Cumpri a minha pena, saí, hoje então eu frequento a igreja, quero dizer para o Senhor que quero agradecer ao Senhor por ter ido lá naquela pedra pregar o evangelho. Deus sabia que eu estava lá e mandou o Senhor lá para pregar para mim. Olha que coisa maravilhosa, como Deus utiliza meios incomuns. Isso chama-se evangelho da salvação, as boas novas, é o evangelho eterno. O evangelho que ele perdura para salvar os seres humanos que necessitam de salvação. Por isso que a aliança divina é eterna. Porque a aliança divina é a aliança de salvação, é a aliança que foi consumada no Calvário. A nova aliança foi consumada no Calvário por Jesus Cristo morrendo na cruz e dando a oportunidade para que todos pudessem se salvar. Por isso chama Evangelho Eterno, Aliança Eterna. O povo de Israel estava diante do Monte Sinai e o livro de Deuteronômio começa a contar justamente essa história, recontar, porque o povo já havia passado pela situação do Monte Sinai, estava agora ali na fronteira da terra de Canaã, e era preciso que eles relembrassem o pacto divino que Deus havia feito com eles, para que eles pudessem então ter certeza que Deus os estava acompanhando e que faria por eles o melhor. Por isso que a aliança divina ela é eterna, porque Deus é o Deus eterno, é o Deus que promete com sua palavra. Por isso que no livro de Tito, capítulo 1, verso 2, menciona o pacto eterno nessas palavras. Aguardemos a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Glória a Deus por isso. O evangelho que anuncia a salvação e no qual a aliança está vinculada é um evangelho eterno, planejado, estabelecido para a salvação daqueles que amam a Deus. E Deus, então, coloca o amor nesses corações e nós servimos a Deus por amor e obedecemos os seus mandamentos por amor, porque sempre foi o pensamento divino, que nós o obedeçamos por amor, não por imposição nem por medo, por amor. Isso tem que ser uma bênção para a nossa vida. A obediência a Deus tem que ser uma bênção, não pode ser um fardo. Nossa aceitação do Evangelho e a participação assim, na aliança eterna nos leva a amarmos a Deus. E como consequência desse amor, Deus também nos ama e cumpre em nossa vida todas as promessas da aliança eterna. Promessas essas como dar vida eterna, dar o poder do Espírito Santo e justamente nos ajudar na preparação para a segunda vinda. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, na página 62, o seguinte: a condição da vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, no Éden, antes da queda de nossos primeiros pais. Ou seja, Deus solicita perfeita obediência à lei de Deus, porque Deus tem perfeita justiça. Então, hoje Deus pede a mesma obediência que pediu para Adão e Eva, a mesma obediência que pediu para os patriarcas, a mesma obediência que pediu para o povo ali no deserto do Sinai, ao fazer o concerto com eles, a aliança. A mesma obediência que nós temos quando olhamos para Jesus na cruz, fazendo conosco uma aliança eterna. O estudo dessa semana vai focalizar justamente a aliança eterna. Vai mencionar a aliança lá
do povo de Israel no Monte Sinai, Moisés revivendo, relembrando essa aliança na fronteira da terra de Canaã para a nova geração e mostrando por que era importante que eles obedecessem a aliança, o concerto que Deus havia feito com eles. Deus abençoe a todos, que haja uma bênção no terminar desse sábado, possamos então aprender que a aliança divina, a aliança eterna é conosco e para sempre. Deus abençoe a todos. Amém.